Nós temos pessoas maravilhosas? Temos. Nós temos pessoas odiosas? Temos também. A gente se apaixona e a gente odeia com todas as forças? Sim. Ler esse livro foi uma montanha-russa de emoções, eu não sei nem o que dizer referente a isso. Vai ser uma leitura que eu não vou superar facilmente, e ele é um e-book, tá. É um romance nacional que se passa no Brasil aí, então para os amantes de leituras nacionais, ideal pra vocês. E, assim, só te digo de início que ele vai ser completamente difícil de vocês superarem. Bom, hoje eu vou falar sobre o livro, o e-book, O Intenso Vermelho do Sangue, da escritora Amanda Ferreira. Para quem paga o Kindle, ele tá disponível gratuitamente, tá? Mas se você não tiver e quiser comprar, gente, ele tá num preço super acessível, tá? Então compensa aí pra todo mundo. Eu li ele após conversar com a Amanda mesmo, diretamente. E por sinal, gente, é uma pessoa maravilhosa, tá? Se vocês puderem seguir ela, acompanhar ela, fazer amizade com ela, façam, aproveitam a oportunidade, tá? Então, a minha experiência foi um pouco diferente da que vocês vão ter, porque eu li ele e pude surtar diretamente com ela, tá? E, na verdade, foi uma experiência maravilhosa. Acho que eu nunca tinha passado por isso de, tipo, durante a leitura e surtando diretamente com o escritor. Então, gente, eu arranquei o fone porque eu percebi que não tinha necessidade de eu estar com aquela coisa na minha cabeça. Não estava ouvindo nada. Bom, enfim. Toda vez que acontecia alguma coisa na história, uma reviravolta, alguma coisa, eu printava tudo e mandava pra ela o meu surto. Eu chorei, eu fiquei com raiva, eu briguei com ela, eu briguei com os personagens. Foi tipo assim, tudo. Quando eu digo que foi uma montanha-russa de emoções, eu não tô exagerando. Nesse livro, a gente acompanha a protagonista, certo? Quem é a protagonista? A Lina. Assim que o livro começa, a gente já tá assim num momento muito caótico da vida da Lina e tá tipo, prestes a tudo piorar. Então, a gente começa conhecendo a protagonista enquanto ela tá, tipo assim, no começo do processo do luto de ter perdido a mãe adotiva dela. E não foi fácil pra Alina. Tipo assim, gente, cada um vivencia o luto de uma forma, principalmente quando tem a ver com os nossos pais. E no caso da Alina, que era a única pessoa assim realmente próxima, que era o conforto, que era a melhor amiga, foi a pessoa que acolheu a Lina porque é a mãe adotiva dela. Então foi, tipo assim, tão forte pra ela ter encontrado a mãe dela morta em casa, sem nem ela saber que a mãe dela estava doente, porque isso é retratado logo no começo do livro. Então, tipo assim, foi do nada pra ela, sabe? Ela acordou, dormiu, pronto, não tem mais mãe. E isso causou nela um bloqueio. Do tipo, ela não conseguia falar, ela não falava. Tipo assim, tem o negócio lá chamado voto do silêncio. No caso dela, não foi nenhum voto, ela não fez algo pra, tipo assim, nossa, falou assim, não vou mais falar. Ela simplesmente só não tinha mais nada pra dizer. Depois que ela disse, minha mãe está morta, não tinha mais nada que ela conseguisse dizer, falar, afins. Vendo essa situação em que a Lina estava, entra outros dois personagens da vida da Lina. O tio dela, que era uma pessoa que estava super aberta a receber a Lina na casa dele, pra cuidar dela e tudo mais. Só que ele é uma pessoa que não ia poder ficar presente na casa junto com ela, e no final das contas ela ia trocar de uma casa vazia pra um apartamento vazio, sabe? Então, ele e o noivo da Lina, o Teodoro, eles decidem, não sei por quê, tirar ela de perto deles e mandar ela pra casa do pai biológico. O pai que recusou ela, o pai que nunca quis ter nada a ver com ela. Ai, eu nem sei o que dizer. Quando eu estava escrevendo o roteiro, eu fiz um adendo sobre isso, sabe? Que geralmente alguns parentes vão tentar entrar na sua vida, mesmo que eles se importem com você, eles não precisam ser ruins, certo? Alguns parentes vão ver você passando por certas coisas, vão tentar interferir pra tentar fazer o melhor pra você, só que eles não sabem o que é melhor pra você, sabe? Não tem como eles terem controle de tudo, principalmente nesse caso. Na verdade, era pra eles terem pelo menos um pingo de noção de que isso não ia ser aceitável, mas tudo que eles queriam era não deixar a Lina sozinha. E, gente, a melhor coisa que eles podiam ter feito pra Lina era deixar ela sozinha. Não é por nada, não. Mas, olha, eu fico muito feliz que esse livro exista, mas se a Lina não
tivesse ido pra casa do pai dela, eu ia ficar muito feliz por ela, só isso que eu tenho a dizer. E esse negócio de parentes tentar se interferir na sua vida, pariu, o que mais acontece nesse livro, cara, tipo, um monte de gente que se diz bem intencionada, fazendo um monte de cagada, te afetando de um monte de jeitos diferentes, assim. Quando ela vai pra casa do pai dela, a primeira pessoa a mostrar de fato o veneno é a irmã dela, né, a meia-irmã. Porque se não bastasse o pai dela não ser uma boa pessoa e ter largado a própria filha, ele era casado quando a Alina nasceu e ele já tinha uma filha com a esposa dele. Então vocês já podem fazer aí o complô de que tipo de pessoa que ele é, só que espera que tudo pode piorar nesse livro, entendeu? Uma pessoa é ruim? É, mas ela ainda pode ser pior. Basicamente, você começa o livro odiando mais pessoas do que amando, porque eu já vou deixar bem claro que desde o momento que o Theodore apareceu no livro, eu tinha certeza que eu ia odiar ele, e eu continuo odiando, entendeu? E é isso. É só. Não, tipo assim, na verdade, pra eu odiar ele, eu tenho que dar muita importância pra ele. E ele é tão, sabe, que eu não vou. Eu vou deixar de odiar o Teodoro nesse exato momento, Amanda. Não odeio mais o Teodoro, porque ele nem o meu ódio ele merece. E é sobre isso. Eu cheguei a comentar com a Amanda que esse livro daria um belo enredo de uma novela da Globo. E uma galera no grupo que leu o livro dela também falou exatamente isso, sabe? Que, na verdade, isso aqui tem muito potencial. Particularmente, eu acho o livro até curtinho. Se eu não me engano, ele tem ali 350, 360 páginas. Amanda me corrige aí nos comentários se eu estiver errado. Eu acho que se ela tentasse transformar isso numa novel, ia dar muito certo. Talvez aprofundar mais, fazer mais cagada, mas eu não leria, Amanda. Porque assim, eu passei muito ódio com esse livro, tendo 350 páginas. Se você transformar isso numa novela, eu acho que eu infarto de verdade. Eu vou parar lá no hospital do Felipe. Falando em Felipe, nosso outro protagonista é o Felipe. E assim, é o meu grande amor. Pra quem já leu, ou do pessoal que tá no grupo, se você não gosta do Felipe, lamento, gente, mas ele é o meu grande amor, tá? E eu falei isso pra galera, porque tem gente no grupo que não gosta do Felipe, e eu falei assim: "Gente, pelo amor de Deus, gente". Ou, se eu pudesse, eu adotava ele, tá? Porque, olha, eu já quase dei spoiler. Vou me segurar, vou seguir o enredo. Quem que é o Felipe? Felipe é uma pessoa com money, com a família com money, e mas apesar disso tudo, ele é uma pessoa cheia de problemas, sim. Problemas aqui, não na carteira, né? E com o tanto de dinheiro que tem na carteira dele, já era pra ele ter cuidado dos problemas dele daqui. Mas não vamos entrar nesse ponto. Ele é uma pessoa como qualquer outra, assim como a Alina. Aqui a gente não tem personagens perfeitos. Então a gente não tem nossa, porque essa protagonista é desse jeito, porque ela é perfeita, porque ela é assim, assim, assado. A gente não tem um homem perfeito, aquele idealizador de homem que geralmente as histórias e os livros de romance trazem, sabe? Não é exatamente o que nós temos aqui. No amaranhado de caos da vida da Lina e da vida do Felipe, os dois acabam se cruzando no pior momento possível. Num momento em que, não pro Felipe, mas pra Alina, assim, sabe? E aí, no final, como acaba puxando o Felipe junto, acaba se tornando também um dos piores momentos pro Felipe. Mas, na minha opinião, eu acho que momentos difíceis e esse tipo de coisa é quando aumenta maior vínculo entre as pessoas. Então, é, sabe, eu acho que é porque eu assisti muito anime na minha vida, mas passar por problemas juntos geralmente afloram os sentimentos, afloram a relação. Às vezes entre amigos ou entre namorados, eu acho que superar as coisas juntos torna a relação mais forte. Essa é a minha opinião. Uma única noite, uma única situação que entrelaça os dois, entrelaça eles pro resto da vida. Tipo assim, nem se eles olharem pra cara do outro e falar assim, eu não gosto de você, não vou ficar com você, eles ainda iam estar interligados pro resto da vida. Porque o plot inicial do livro é a Alina, né, mesmo noiva lá do Teodoro, ela viaja pra Recife pra ficar na casa do pai dela. E lá, a irmã dela, ela joga o veneno dela em cima da Lina e faz com que ela e o Felipe durmam juntos. Eu não vou dar muito spoiler sobre os detalhes de como isso acontece. Você vai ter que ler o livro pra entender, tá? E a Lina engravida. Enfim, depois dessa noite em que a Alina dorme com o Felipe, ela fica putz grila, o que aconteceu e não sei o quê. Ela foge, ela sai da casa dos pais dela.
Dos pais dela, não, misericórdia, desculpa, Alina. Ela sai lá da casa do progenitor, na verdade ela abandona tudo, porque ainda pra variar, ela houve uma conversa secreta do progenitor com a madrasta, e aí ela fala: "Não acredito que eu vim pra cá, não acredito que eu caí nessa", e aí ela pega todas as coisas dela, volta pra cidade dela, e lá, depois de 2 meses, ela descobre que está grávida. E aí ela vai contar para o Teodoro, aí enfim, o que que ela vai fazer. Teodoro é um homem cis. Imaginem o que vai acontecer. O ódio que eu tenho desse personagem não tá escrito. Ai, enfim. Ai, não tenho ódio, verdade, eu não tenho mais ódio dele. Ele é insignificante, ele é insignificante. Mas já imaginem o que essa coisa, o que essa pessoa aprontou e jogou pra cima da Lina. E, enfim. A Lina toma suas decisões e ela abandona a cidade dela e vai pra Recife. Agora ela vai ficar com o tio dela. E eu acho que aqui é quando a vida da Lina começa a voltar para os eixos, sabe? Porque a Lina, ela até então estava estagnada. Veio essa gravidez, veio essa situação, mesmo depois do que ela tinha passado, ela ainda continuava estagnada, sabe? Não tinha tomado uma decisão. Só que agora, com essa questão da gravidez e ela ter escolhido permanecer com a bebê, é tipo, é o momento em que ela olha pra vida e fala: Não, 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 peraí. Eu acordei. Eu agora acordei. Basicamente isso, gente. Pra vocês terem noção, a Alina dá o nome pra filha dela de Vitória. E é o nome da mãe adotiva dela. E ela cita em algum momento do livro que ela vê que a vinda da filha dela foi como um presente. E é um presente, gente, porque a Alina se torna uma mulher extremamente mais forte depois disso. Foi depois da noite com o Felipe? Não, foi depois que ela virou uma mãe. Foi no momento, e não foi no momento em que o bebê nasceu, foi no momento em que ela tomou e falou: Não, a partir de agora eu sou mãe. Então é isso, eu acho que eu não sou muito fã de plot de gravidez, tá, deixar bem claro. Eu não sou muito fã desse plot e ainda assim esse livro me conquistou, então pensa bem, tá, eu tô falando pra você. Vale a pena e ele é bom. Mas assim, eu achei muito lindo, de verdade, eu acho que o modo como a Amanda retratou as relações familiares, retratou o que de fato é uma família, quem você acolhe pra ser sua família, não necessariamente quem é do seu sangue, sabe? E como a Lina lida com a gravidez, lida com a filha dela, eu acho que pra mim foram os momentos mais bonitos do livro. A minha nota geral pro livro é 4,5. Ah, eu amei tanto o livro, por que que não é 5? Vou explicar. One second. Os Pra criação de personagem e desenvolvimento pessoal deles, a minha nota é 5. Não tenho o que dizer. Eu acho que, de um livro nacional, foram os melhores personagens que eu conheci. Porque tem os personagens que você odeia e odeia, tem os personagens que você ama, tem os personagens que você ama e depois odeia, tem os personagens que você odeia e depois você ama. Então, tipo assim, a vida é isso, sabe? Às vezes você conhece alguém de fora, às vezes você conhece superficialmente alguém, ou você conhece alguém por conta de uma única situação específica, e aí você passa a julgar essa pessoa girando tudo em torno disso, e aí no final, quando você conhece a pessoa, você fala assim, acho que eu fui precipitado nesse quesito, ou então, tipo, você é jogado no meio dessa pessoa, tipo, no meio da vida dessa pessoa, e aí você acha que você entende tudo, mas aí não entende, e aí você se decepciona, sabe? Então esse livro é cheio disso. Mesmo tendo 350 páginas, ele me surpreendeu a esse ponto, sabe? O grande motivo de eu gostar de livros com muitas páginas, 400, 500, 700, 800, no momento eu tô lendo uma saga de uma novel, né? Uma novela de 6.000 páginas. E, assim, eu acho que esses livros são bons porque não tem como não desenvolver muito bem o personagem, sabe? Tipo, você acaba vendo tantas façanhas. Só que a Amanda, ela em 350 páginas fez, tipo, quase a mesma coisa pra mim. De um livro de 6.000 páginas. Então, parabéns, Amanda, você é incrível. No momento em que você pegar um livro e você me escrever um livro de 600 páginas, eu vou curvar diante dos seus pés, é sobre. E falando exatamente sobre isso, sobre essa questão dos personagens, sobre eles não serem perfeitos, sobre eles serem bem complexos, eu sei que em grande maioria a gente pode preferir ler um livro perfeito. A gente pode preferir ler um livro onde o protagonista é perfeito, onde eles não erram, e onde a vida é bem fantasiosa e assim por diante. E eu sou uma dessas pessoas que eu gosto de ler, às vezes, pra fugir da realidade. Então, tipo assim, às vezes, se eu tô insatisfeito com alguma coisa, eu quero ler um livro que ele é totalmente o contrário, sabe, pra aliviar minha cabeça. Só que eu também sou hipócrita nesse quesito, porque eu sou facilmente cativado por aquelas coisas que têm defeitos, particularmente se for muito perfeito e entediante, né.
Pelo menos assim, na minha opinião, né. O que me chama muito atenção no livro é que são pessoas que não são perfeitas, são pessoas erradas, vamos colocar assim, o tempo todo tentando acertar. Às vezes acerta, às vezes não acerta, entendeu? E o que de fato é acertar e o que é errar nessa história? Porque, tipo, às vezes erra com uma outra pessoa, mas você tá acertando com você mesmo. Às vezes você erra com você, mas você tá acertando com outra pessoa. Então é muito complicado aqui. Você se questionar do porquê você tá tendo a opinião que você tá tendo sobre outra pessoa. Isso é complexo? É. E eu não tinha sentido isso com outro livro até então, que é novidade, eu acho, pra mim. Então, a história, a trama, os acontecimentos, as atitudes que os personagens vão tomando, faz você se ques pelo menos eu espero que faça, tá, porque eu já tô falando, se você ler esse livro, por favor, se questione. "Ai, não gostei de Beltrano". Por que que você não gostou de Beltrano? Se pergunta, por quê? Qual o que que tá puxando aí dentro de você, o que que tá preso, intrínseco na sua cabeça que tá fazendo você não gostar dessa pessoa? Qual é a sua real opinião sobre isso? Como você reagiria a isso? Tipo assim, se isso estivesse acontecendo com você, se estivesse acontecendo com uma pessoa do seu lado, se fosse o seu filho, se fosse seu pai, se fosse seu irmão, qual seria realmente a sua opinião e a sua reação com isso, entendeu? Então, eu acho que a gente tá muito acostumado a julgar personagens perfeitos ou que eles deveriam ser perfeitos dentro de um livro, mas aqui eles já são jogados pra gente como pessoas falhas, sabe, tipo assim: "Caraca, errei, fui fraco nesse quesito, vacilei". Então quando as coisas vão acontecendo, as coisas vão revelando, você trata eles com muito mais humanidade, não só como um leitor que tá ansioso e faminto pela história, sabe. Mas uma coisa é fato, nem só de choro e drama esse livro foi feito. Porque, de certa forma, a gente tem vários refrescos. A gente tem os personagens que são alívios cômicos, a gente tem casais secundários. Eh, Pra mim, os grandes momentos de alívio foram as pessoas que mereciam levar uns tabefes, levando uns tabefes, entendeu? Porque nós, a gente se delicia com eles vingando suas próprias vidas ou seus conhecidos, enfim, pra mim é um deleite. Tem certas pessoas no livro, tem certos vilões, que eu acho que o final deles não foi o suficiente. Se fosse no meu livro, se fosse eu que estivesse escrevendo, eu teria sido um pouco mais cruel. Mas foi real, entendeu? E o livro inteiro, ele é exatamente isso, é real. Isso facilmente poderia estar acontecendo aí com alguém nesse exato momento no Brasil, então não é muito fantasioso. Tem uma fantasiazinha? Tem, não tem como fugir, é um livro, é um drama, mas ele é muito real, as tramas são reais. De qualquer maneira, ninguém passa impune aqui, ninguém, comete uma gafe, faz um crime e sai impune, não temos isso. De qualquer maneira, todo mundo acaba pagando de algum certo modo. Mas tem pessoas nesse livro que se a Amanda fizesse ela virar Madre Teresa de Calcutá, eu ainda assim ia continuar odiando essa pessoa. Porque tem olha, a Amanda ela tem um dom pra escrever pessoas odiosas, ela tem um dom. "Ah, mas essa pessoa é odiosa", tem um porquê que a pessoa é odiosa, mas eu não tô nem aí, porque tem coisa, gente, que não justifica os seus atos. "Ah, mas o passado do vilão", não, tem vilão que não tem justificativa, tem vilão que não tem pano rosa choque com glitter que limpe a cagada que ele fez, infelizmente. Eu tenho alguns vilões aí que são um pouco controversos, que muita gente não gosta, e eu passo pano? Sim, mas os da Amanda aqui não vai rolar, Amanda, lamento. Eu concordo com todas as decisões que a Alina tomou no livro? Não, não concordo. Principalmente ali no final do livro, que ela vai tomando algumas decisões, eu fico assim: Alina, Alina, pelo amor de Deus, Alina". E, obviamente, que se eu tivesse no lugar dela, talvez eu fizesse diferente. Só que a gente tem um grande ponto que eu não sei se foi só comigo ou se mais alguém que leu o livro dela também passou ou sentiu isso, mas as pessoas são tão humanas que chega no momento que você passa a respeitar as atitudes da pessoa, dos personagens, no caso, como se eles realmente fossem pessoas da sua vida, sabe? Tipo, às vezes você não concorda com a decisão que sua amiga toma, mas você tem que entender que o melhor pra você não é o melhor pra ela. E vice-versa, sabe? Então você acaba respeitando as decisões que a pessoa toma. E foi o que aconteceu comigo e com a Alina, mano. Eu respeitei, falei assim: "Tá bom, filha, se você acha que é isso é melhor pra você, tudo bem, eu vou te apoiar nessa decisão e bola pra frente". Então, apesar de tudo, apesar de não ter terminado exatamente como eu gostaria que terminasse, ou como eu esperei que terminasse, de qualquer maneira, eu fiquei muito feliz por ela. A gente tem um gato e nós temos uma convidada. Dá oi pra câmera. Fala oi pro
pessoal. Esse livro foi pauta no grupo, então a gente teve uma reunião lá. Por sinal, é um clube de leitura e a gente tem o grupo, né, tem um Instagram e tem um YouTube. Um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo, vocês seguem, dá uma moral pra nós, viu? Dá uma moral pro pessoal, porque eles são bem dedicadinhos. Eu decidi fazer esse vídeo depois que a reunião aconteceu. Passou muito tempo já? Passou. Mas eu fiz o enredo aqui, o negócio pra eu seguir há muito tempo atrás, então agora que deu uma aliviada, eu consegui gravar. Depois da reunião, eu saí ainda mais certo e mais convicto das coisas que eu tinha sentido durante a leitura, porque, gente, não foi uma experiência única comigo, tá? Então, vamos supor que lá na reunião tinha 15 pessoas leram o livro, e 15 pessoas falaram sobre o livro, e todo mundo teve uma experiência semelhante, sabe? E opinião do quão maravilhoso o livro é e do quão real as pessoas são no livro, todo mundo concordou isso. Todo mundo concordou que foi um tópico que todo mundo falou assim, gente, todo mundo aqui é muito real, é muito complexo, todo mundo erra, todo mundo acerta. É tipo, sabe? Então, tem mais gente. A minha opinião e a minha fala aqui é embasada realmente em alguma coisa. E foi uma experiência em grupo, então não tem desculpa pra você não acreditar em mim. Outra coisa que foi interessante, porque apesar da gente ter tido, assim, visões semelhantes sobre o livro, a gente teve coisas muito diferentes a concordar. Por exemplo, tem personagem que eu não perdoei. E tem gente que perdoou. Tem personagem que eu amo de coração, assim, que é tudo meu neném. E tem gente que não gosta, entendeu? Então, eu acho que esse livro, como eu disse lá em cima, te faz questionar, tipo, o que que é tão intrínseco dentro de você que faz você ter uma opinião desse livro? O que que molda a sua opinião sobre esses personagens e sobre esse livro? E eu adorei isso. Eu adoro quando as coisas elas são mais complexas ainda do que a gente imagina. Porque se todo mundo tivesse tido as mesmas opiniões sobre os personagens, isso deixaria claro que não é tão real, certo? Porque a vida é assim. Tem gente que gosta de mim, tem gente que não gosta de mim. E é isso, gente. A vida que segue. Ninguém agrada a todo mundo. Então, eu não posso chegar aqui também e falar pra você assim, cara, leia esse livro porque você vai amar. Eu posso te dizer o seguinte: leia esse livro. Tire a sua própria opinião sobre os personagens, sobre a história, sobre o enredo, e depois se questione do porquê. Por que que você odiou tanto esse personagem? Ou por que que você não é capaz de perdoar esse personagem? Ou, sabe, por que que você não enxerga a dor desse personagem? Ou por que que você enxerga mais dor desse personagem do que realmente há? Que foi o que aconteceu comigo. Tem personagens que eu senti muito mais dor por ele do que realmente foi explicado, realmente foi trazido pra obra. Então, vai muito do que você se conecta, do que você conhece e assim por diante. Só tenho a dizer que é uma experiência, pode ser uma experiência de autoconhecimento, porque o livro, de certa forma, vai tratar de alguns assuntos pesados, vai tratar de alguns assuntos polêmicos e tabus. Se mais pra frente eu decidir trazer um vídeo sério sobre esse tipo de assunto, que não é muito que eu tô muito interessado, porque eu não queria transformar o canal nisso, mas porventura, eu acho que o livro da Amanda seria um grande pontapé pra eu trazer pras pessoas. Lê esse livro e pensa sobre isso, certo? Eu acho que, enfim. Espero que eu esteja instigando vocês a lerem, porque essa é a minha ideia. Pra eu falar a minha sincera opinião, com todas as letras e tudo mais, igual eu fiz no grupo, eu acabaria dando muitos spoilers pra vocês. E eu quero que vocês leiam, eu não quero que vocês eh, vão ler com a minha opinião sondando a cabeça de vocês, ou que vocês não leiam por conta da minha opinião em relação a alguma coisa, sabe? Eu acho que quando a gente fala sobre livro, quando a gente tenta trazer uma resenha, quando a gente tenta dizer uma opinião, as pessoas acabam influenciando muito a visão das outras pessoas sobre aquilo. Então, por exemplo, se eu chegar e pegar e falar assim: "Ai, porque essa garrafa ela é rosa, entendeu? E ela é o rosa mais rosa que existe". Eu tô fazendo uma afirmação que é referente à minha opinião, e eu posso acabar moldando a sua cabeça e você vai falar assim: "Não, então esse aqui é o rosa mais rosa que existe". É um exemplo muito merda, mas eu espero que vocês tenham entendido, no mínimo, tá? Então eu talvez mais pra frente, eu traga um outro vídeo um pouco mais complexo e com spoilers. Mas por enquanto eu queria falar sobre o livro, instigar outras pessoas a lerem, e aí depois vim com essa ideia. Porque aí eu posso abordar cada tema, cada decisão e fazer uma análise mais profunda sobre isso, porque eu gosto muito de fazer análises profundas, e geralmente eu não faço porque os vídeos vão ficar muito longos. Eu fiz a leitura do livro de uma maneira mais beta, eu até fiquei sabendo que ele estava publicado na Amazon depois, mas eu vou deixar o link também pra vocês do livro aqui embaixo, do e-book, pra vocês comprarem ou lerem
pelo Kindle, o que vocês preferirem. E eu não sei como que tá lá, mas como um leitor, eu vou deixar uma lista, na minha visão de quem leu, quais foram os gatilhos que eu encontrei. Porque quando eu fui ler o livro, eu fui ler como um leitor beta sensível. A Amanda chamou disso, eu nunca tinha visto, achei icônico. Que era exatamente pra falar sobre esses pontos sensíveis tratados no livro, sabe? Então eu vou deixar aqui a listinha de coisas que foram sensíveis pra mim. E aí vocês vão de peito aberto pro que tem. Mas já vou deixar muito claro que não tem nada assim, nossa, meu Deus, explícito, muito mirabolante. Não é tão chocante, são só coisas que acontecem. Enfim, eu vou deixar uma listinha. Eu vou deixar uma lista aqui. Dá uma olhadinha, dá uma lidinha. Então, como vocês podem ver, a gente tem assuntos muito polêmicos, assuntos tabus. E, assim, sabendo dos temas que vão ser abordados no livro, vocês podem ir tranquilo. O livro, claramente, é para maiores de 18 anos, tá? Então, assim, pessoal, pelo amor de Deus, consciência, tá? Eu estou falando aqui, mas quando vocês entrarem lá, vocês iam ver que era para maiores de 18 anos, mas eu vou deixar bem explícito. De qualquer maneira, acho, apesar de ser claro, eu acho bom a gente ressaltar aqui, tá? Esse livro tem vários plots, né? Várias reviravoltas. E eu amo demais livros assim, porque eu consigo, conforme a minha leitura, ir bolando, pensando na minha cabeça o que seria possível. Coisas que são muito mastigadas não são pra mim, vocês já deve estar cansado de ouvir isso. Então, no livro da Amanda, eu consegui criando teorias. E aí teve uma que eu fiquei, não é possível. Gente, eu não descobri, não tinha como eu saber. Tipo, na verdade, mais de uma, né? Duas me destruíram. Sobre isso, não vou falar mais, tá? Então, fica aí pra vocês. Leiam o livro da Amanda. Avaliem o livro dela também. Siga o pessoal do grupo. Acompanhe a gente lá nos canais. Pra vocês verem os livros, porque toda semana a gente lê um livro novo. E eu vou tentar, com mais frequência, trazer resenhas do povo de lá. Porque, gente, o povo talentoso, tá? Nossa, assim, porque o livro da Amanda foi o primeiro que eu terminei. Mas eu li alguns outros livros que eu tô bem ansioso pra trazer pra cá também, só preciso terminar eles, né? Quero trazer também resenha do livro do Tiago, Manto de Sombras. São 2 livros, quero muito trazer resenha deles. Porque, assim, gente, é muito bom, cara. Bom, enfim, só um leve spoiler. Talvez o próximo que eu traga lá do grupo seja o do Thiago. Mais pra frente eu vou trazer outros. E, assim, eu gosto porque são gêneros diferentes. Tipos de escrita diferentes também, sabe? Então, não é uma regra que eu vou sempre falar só sobre romance ou só sobre terror. Então, spoilers, né? Spoilers. Ah, um grande adendo. Se você gostar do livro da Amanda, por favor, insista pra ela que isso deve virar um livro físico. Porque, assim, não é por nada não, mas do jeito que eu gosto tanto desse livro, eu preciso dele na minha estante. Eu falei pra Amanda e ela falou que não está interessada em transformar ele num livro físico. E se mais gente, sabe, implorar pra ela, talvez ela comece a considerar. De qualquer maneira, gente, era isso. Até a próxima.